Tacar fogo no parquinho, né, Rafa? E Boa noite, aí? boa noite, boa noite. Ah, que saudade de você e do Jailson, cara. Puta, Deixa eu que aumentar aqui legal. para ficar melhor. E aí, Fábio, como que você tá? Tudo tranquilo? Ah, muito melhor agora com você, rapaz. Pô, saudade de vocês, tá louco. Vocês somem também. Vamos morar longe. Pra não falar que vocês fugiram pro interior, vocês fugiram pro litoral. Ah, tá Pro louco. litoral. E agora estamos em lockdown. Né, cara? É impressionante, velho. Puta merda. Como é que você tá? Como é que tá o Jailson? Eu estou muito bem, eu já também. Um pouco chateado, porque infelizmente está acontecendo tudo isso, mas eu acho que todo o planeta tá assim, né? Então, Tá, tirando essa cara. chateação, estamos bem. Oi, Jailson, seu lindo. Tô quase chamando ele pra vir junto pra cá. Ele não vai querer ir, não. Ele tá bem cansado hoje. Tá certo, tá certo. E aí, cara, o que que você anda aprontando de bom? Vi que você tá com um Tra- treinamento agora especializado, né? Isso, eu estou fazendo agora os cursos em formato de mentoria, Fábio, porque eu acredito que para a proposta daquilo que eu desejo, né, eu acho que fica mais interessante. E também eu estou terminando a psicanálise, né, então a parte dos estágios está muito corrido e fazendo dessas Pesado. maneiras eu tenho um pouco mais de facilidade, né? Então foi a maneira que eu encontrei de continuar. E psicanálise é um negócio maravilhoso, né, cara? Como é que a gente Nossa, conseguiu viver Fábio. tanto tempo sem, né? Fala a verdade, velho. Não Você, é? você começou junto comigo ou você já está formado? Não, não estou formado, não. Na verdade, eu estou estudando a parte de Reich, né? Tá. Então, eu entrei para o Instituto Brasileiro de Análise Reichiana, estou no segundo ano. Cara, Reich era um cara muito louco, Ele velho. é O cara genial, fazia tá? chover, mano, com um É. estudo sobre energia dentro do corpo. Ele trabalhava isso tudo de maneira O científica, né? Orgon, né? O Orgone. Cara, É. é muito louco. É muito louco, é muito legal. Aí Pena que ele não nisso. foi muito bem interpretado na época dele, né? Mas faz parte, né? Ah, cara, a gente sabe que tem um país que quer tomar conta do mundo, né? E a hora que as pessoas chegam com conhecimento, eles querem tudo para eles. E E ele foi lá para esse aí, país, né? O duro foi isso. cara, né? Ele foi para lá, né? Vamos para América, né? Lá todo mundo é Mas livre. ele estava sendo muito perseguido na Europa também, né? Tem isso daí também, né? Bom, as ideias dele, falar de sexo na década de 20, 30, né, cara? Freud já foi meio que perseguido por conta disso, imagina, né? O cara ainda vai lá e encosta o dedo na pessoa, puf, lascou, lascou, É, é, né? E é. todo mundo, a ideia é todo mundo gozar no final, mas gozar gostoso, gozar bem, aí lascou de vez, Porque né? na verdade é tudo isso, né, Fábio? Na verdade, tudo se resume a isso, se você for prestar atenção, né? É o prazer Fato, que a gente tem no final das coisas, né? Que dentro perfeito. da literatura haitiana fala do gozo, né? Mas nada é diferente do prazer, né? Nós somos movidos a ele, somos fruto de uma energia libidinal, né? Então, papai e mamãe lá, quando fez a gente, estava dentro dessa energia, né? Então, não tem como a gente correr muito disso. E pensar que toda essa energia, de certa forma não, ela define, né? A energia que a gente traz, a energia do relacionamento, da hora que papai e mamãe estavam lá brincando, né? Sabe Deus se brincando ou falando sério, né? Pondo fogo no parquinho, literalmente, né, Fábio? Pondo fogo no parquinho. Então, porra, entender isso, pô, tô com 47, acho, nem sei, faz tanto tempo que, enfim, né? E entender que há 47 anos atrás, papai e mamãe, entre Natal e Ano Novo, estavam pondo fogo no parquinho, não sei se de fogo ou se sóbrios, né? Se sabiam o que estavam fazendo ou não. Mas é muito louco. E entender que a gente foi o que melhor saiu de lá de dentro, né? Pois é, numa guerra Imagina, mortal, né? Se você for prestar atenção, né? né? O Um Kel, tem, querendo pisar no outro para poder um pouquinho mais lá para frente, né? E não é. acertar, né? A Kel tá falando, esqueceu a idade. Eu nunca contei a minha idade, é que agora faz tanto. Cara, eu sou do milênio passado, né? Se eu sou Eu do também. milênio passado,
tem um tempo aí que já aconteceu, né? E aí tem que ser É, bom de matemática. A gente não está estudando mais matemática, né? eu já parei com isso, não dá mais não. A gente está na área de humanas agora, né? Então tá tudo certo. Pois é, pois é. É Mas isso, Fabrício. Falar de rosto, né? Uma coisa que você não gosta, eu também. a gente nem gosta tanto de estudo, né? Mas para não falar que a É, gente não gosta de rosto, eu estava vendo esses dias hum, sobre os pés, hum, bem né? legal também. Estava olhando sobre os pés. Porque eu conheci um rapaz numa live, ele falou uma coisa, eu mostrei meu pé para ele, ele falou um negócio, eu falei, não é que ele está certo? Esse negócio, de repente, me interessa agora, né? É, Então, o nosso corpo, ele é um grande mapa, né? Em todos os aspectos, né? ele, A fisiognomonia fala disso, a morfopsicologia fala disso, né? A doutrina gaudiana fala disso, um monte de coisas, né? A gente vai estudar o corpo o tempo todo, né? Como espectro daquilo que nós somos, né? e a gente que não para de estudar, né, Rafa? Quando a gente achou que ia entrar para a escola, um dia ia fazer faculdade, que sair e acabou, cara, não sei se alguém falou isso para você, mas se falaram isso para mim, mentiram feio. Porque, Eu tô chegando aos 40 anos agora, Fábio, e agora que eu tô conseguindo entender o que eu quero ser quando crescer, né? Então, eu não vou é, cara. continuar estudando, acho que até os 70, pelo menos, né? Cara, é impressionante, é impressionante. Se a gente estiver aqui, enquanto eu estiver aqui, eu vou estar lendo alguma coisa, eu vou estar pegando alguma coisa para estudar, porque tudo evolui o tempo todo, né? E aí entra o Instituto Evolu. Ó, a Paula Silveira aí falando de ti. A Paula é uma Olha, pessoa Rafa. maravilhosa, cara, pessoa super querida. Tem uma Né? galera aí, 35 pessoas aqui nesse momento. Tem alguns alunos Tem, tem. meus, alguns alunos seus, já percebi aqui, Gente, né? vamos convidar todo mundo aqui, né? Aqui embaixo, assim, Isso. tem um balãozinho lá, convida o povo aí. Né? O É, aviãozinho, né? O balãozinho é para aviãozinho, perguntar. é. É, É. né? Ah, Paula linda. Então, Rafa, vamos lá. Vamos botar fogo no Hum. parquinho. Vamos lá, vamos começar. Vamos pra guerra, né? Porque tem uma guerra aí, né, Fábio? Ah, cara, eu não sei se guerra. Eu Besta, mas tem, prefiro. né? Vamos falar a real, né? Então, eu tô fora desse lance de Eu guerra. Eu prefiro também, juntar o ixi. negócio. Tamo aqui nós, né? Tamo aqui Uma nós. pessoa que corta o cabelo não quer guerra com ninguém. Olha, que Mais ou raspa a menos, né? cabeça, É. que deixa assim baixinho, né? Quase não tem cabelo. Olha. Na verdade, isso aqui é uma preparação, Fábio. Eu vou ficar careca de fato. É porque eu acho que seria uma agressão muito forte ao couro cabeludo. Então eu tenho que fazer as coisas com. Para É não agradar. mesmo? Porque é muito tempo, né? Foram 38 anos com cabelo e a expor ao sol, né? Ainda mais o sol da Baixada Santista, que só por Deus. Então eu vou ficar um tempo agora, vai ter que ficar 15 dias dentro de casa, né? Vai demorar um pouquinho mais, mas eu vou manter assim bem baixinho até a hora que o couro cabeludo estiver pronto, aí eu elimino os Entendi. Você cabelos. vai tomar um solzinho só para dar Sim, sim. dar uma forcinha na pele ali, para depois tirar. Entendi, entendi. Cara, você sabe que eu não pensei nisso quando eu raspei o cabelo? Eu nem Agride imaginei, muito. né? Que Agride muito. é um lugar que nunca recebeu sol, é verdade, é E verdade. temos hoje também as luzes fluorescentes, né? Não só o sol, né? Mas as próprias lâmpadas fluorescentes, elas causam queimadura. Então é por isso que eu decidi fazer dessa maneira, bem devagar. Mas que Cara, bem até interessante. até maio eu estarei careca. Mas também, né, o fato de você tirar o cabelinho, né, botar o cabelinho, já tirar o volume que tinha antes e deixar menorzinho, já trabalha um pouco da característica, né? Eu trabalho um bocadinho. E como é que você se sentiu de cabelo baixinho? Conta pra mim. Conseguiu pegar alguma diferença? Com a mais absoluta certeza, né? Quando a gente conhece, né, as informações, fica mais fácil, inclusive, né? Eu estava vivendo um momento, estou ainda, tá, Fábio? Um momento muito difícil porque para mim perder essa prerrogativa de fazer aquilo que eu quero é muito difícil. É muito ruim. Eu não sei lidar com essas informações. Então me fortaleceu bastante, né? Me deixou muito mais
como que eu posso, antes de falar a informação, né? Me fez eu me sentir uma pessoa que, independente da circunstância, né? Eu sou mais forte, né? Me Perfeito, fortaleceu bastante, né? E na perfeito. idade que eu tô, fazer isso. A idade que você tá, parece que você tá velho, acabado. Já Não, imagina, rapaz. justamente por isso, né? Um Imagina, pouco antes, né? porque eu costumo olhar para as pessoas, eu sei se elas estão velhas ou não, quando perdem o brilho dos olhos. Ah, não, isso não E tem pode acontecer, muito né? brilho nesse olho. Tem muita lenha para queimar ainda, rapaz. Não tem Eu isso, não? espero. Né? Eu também. Você sabe que de vez em quando tem um espelhinho ali que fica do lado do troninho, né? O espelho de Ah, corpo que a patroa usa, a Patrícia usa. E a Karina também mudou aqui de São Paulo lá para Florianópolis, lá para Balneário oh, também. Camboriú, É bem né? gostoso. Tá bem melhor do que nós aqui, né? E de vez em quando eu olho e falo, cara, esse cara tem um brilho no olho, olha que olho bonito esse cara. E aí eu falo, não, eu tô bem, ainda tô bem, tá tudo bem, né? Só tô trancado em casa, mas tá tudo bem, né? Mas a gente acaba falando, a gente acaba saindo, né? Por essa telinha aqui, a gente acaba saindo o tempo todo, porque a gente não consegue ficar, né, Fábio? Então Não dá, tem que é comunicar, isso né? daí. Tem que comunicar. Nascemos para isso, né? Nascemos para isso. Bora botar fogo no parquinho. Lado direito, lado esquerdo, masculino e feminino, homem e mulher. Como é que é o negócio na morfopsicologia? Então, ela fala sobre esses dois lados, muito próximo da fisiognomonia, né? O lado esquerdo, eu só não me lembro, eu estudei a fisiognomonia, até para o pessoal saber, com o Fábio tem 6 anos, né, Fábio? Foi 2015, né? Foi. É 2015, 2015. 2016, alguma coisa Isso, assim. foram duas vezes que eu acho que eu estive com você, 2 ou 3 vezes, né? E talvez eu fale algumas besteiras, você me corrija, por favor, mas é Imagina. por lapso de memória aí, né? A morfopsicologia ela vai falar do lado esquerdo associado à mamãe, né? Isso. A figura, na verdade, não a pessoa, né? A figura feminina, então tem a ver com a nossa afetividade, com a maneira com que a gente olha para o nosso passado, se a gente olha com mais alegria, com menos alegria, com dor, com felicidade, ou sustentando, independente daquilo que aconteça. E o lado direito tem a ver com o pai, né? E por como tem a ver com o futuro, com a maneira com que a gente vai para o mundo. Então, olhar essa região, né, esse lado do rosto, faz a gente perceber como é que a pessoa está naquele momento, né? Qual que é a percepção que ela tem, tanto de quando ela olha para trás, como quando ela olha para frente. É bastante interessante. É bem Eu legal. sempre brinco que as, as pessoas acham que é feio ter duas caras, né? Na verdade, a gente tem bastante, né? O Jung já falava das pessoas, né? Se tiver só duas é porque é problema, né? Então já começa por aí, né? Lado direito e lado esquerdo tem estruturas, né? Que vão dar informações a respeito de coisas diferentes, né? Eu brinco que a gente tem no mínimo três pessoas dentro da gente quando você faz o espelhamento direito e esquerdo, né? Então a gente fica com pelo menos três pessoas dentro da gente. E aí, né, por que que eu falei exatamente do lado direito, lado esquerdo, para a gente começar a botar fogo no parquinho, né? Porque quando você traz, isso é questão da fisiognomonia, quando você vem lá do Egito para cá, né, você tem lá os dois hemisférios do cérebro, direito e esquerdo, né? Então, o direito é o racional, não é isso? O esquerdo é emocional? É o contrário, o esquerdo é o racional, né? O esquerdo é o racional e o direito é Isso, emocional. isso. Né? Então, tá. Então, o direito emocional, ele cuida do lado esquerdo do corpo, certo? E aí você tem a mamãe do lado esquerdo dentro do visagismo, da Da morfopsicologia, morfopsicologia, da isso. morfopsicologia. E aí o lado Inverte, né? Faz isso, uma isso. cruz, né? Quando a gente vai lá para o Egito Antigo, eles trazem isso de maneira energética, eles cuidam, eles olham para o corpo não de maneira física, eles olham de maneira energética. Então, o fluxo de energia que percorre o corpo do lado direito, ele é um fluxo de energia mais condizente com o feminino e com a mãe,
né? Enquanto o esquerdo, ele está mais masculino e o pai, né? E, e aí eu falo, vem, cara, a gente trabalha com tudo isso, a gente dá a informação do todo, né? E aí perguntam para mim, Fábio, qual é o certo? O certo é aquele que quando você questiona o teu cliente, funciona para ele. Porque quando a gente, eu falei do Egito, quando a gente vai lá para a Índia, né, que tem os doshas, aquela coisa toda, Já é os diferente, indianos né? invertem quando a pessoa é canhota, né? E quando a pessoa é canhota, eles invertem. Quando a gente vai para a China, né? Quando a gente vai para a China, eles também invertem, mas eles invertem quando muda o sexo. Então, para homem, direito é feminino, esquerda é masculino, e para mulher, o direito é masculino e esquerda é feminino, né? Ô, Fábio, eu não sei se você está percebendo, mas está cortando. Acho que a sua internet está um pouquinho ruim. Não sei se. Ou a minha, na verdade, né? Eu Eu não estou te vejo ouvindo você, direito. então, eu vejo você meio falho, né? Para mim faz um círculozinho na parte de cima, então provavelmente é a sua. Mas vamos que vamos, né? A Morfo, Fábio, ela usa a tipologia, oh meu Deus do céu, Rachiano até, né? morfológica mesmo, né? Tá me ouvindo, Fábio? Tô te ouvindo. Ah, tá. Eu te cortei? Não. Não, não, não. Ah, tá. Então, o que que acontece? Como que ela vai, como que ela pega essa estrutura? Porque quando a gente tem aqui, né, no córtex, né, desculpa, córtex, meu Deus do céu, na parte reptiliana aqui, né, no tronco encefálico, faz Lembro. a inversão, né? Então, tudo isso pelo meu lado, o meu lado direito, na hora que ele chega sobe pela medula, né, que chega no tronco encefálico, ele inverte e vai as informações lá para o meu lado esquerdo, e ao contrário também. Então, é esta a justificativa Aham. para se usar desse lado, entendeu? Mas é como Inclusive, você mesmo falou. inclusive eu perguntei, eu levei isso, porque eu sou um auxiliar de pesquisa dentro do GPEC. O GPEC é um grupo de estudo e pesquisa sobre comportamento humano. E o Paulo, que é o coordenador, ele é neurocirurgião, neurocientista, né? E a gente estava falando exatamente sobre o rosto, porque o rosto ele não passa aqui por trás. Os nervos do rosto eles estão Isso, diretamente ligados, né? E quando a isso. pessoa tem um AVC que é do lado direito, é o lado esquerdo do rosto que fica bloqueado, é o lado esquerdo que fica Eu vou, parado. eu vou trocar minha internet aqui. Tá, manda ver aí. Vocês estão me vendo bem? Tá todo mundo vendo bem? Eu estou vendo que está entrando mais gente, né? O Rafa está trocando lá a internet dele. Rafa, Eu troquei aqui e voltou. coloquei a do celular. Vamos ver se ela tá melhor. Tá, pelo menos a tua voz está aqui e teu rosto está melhorzinho, Tá, ok. né? Tô com a do celular agora. Vamos lá. Então. Aí você estava falando do rosto, Hum? né? Estava falando, quando a gente foi conversar, né, com o Paulo, ele falou, se você tem um derrame do lado direito, o lado esquerdo do rosto também ele é afetado, né? E não é o lado direito. Então, existe, né, até pro rosto, que está diretamente ligado no encéfalo, né? O rosto que está ligado direto lá, existe essa troca também. Mas essa troca é uma troca física, né? É uma troca física. Então, quando eu comecei a atender pessoas em 2005, 2006, né? E ali eu já tinha estudado parte de leitura corporal. Na leitura corporal eu tinha aprendido isso do direito feminino, esquerdo, masculino. E aí eu aprendi na verdade, eu questiono as pessoas para ver como elas ficam, como é que elas estão, como é que elas se sentem, né? Se aquilo que está sendo causado no corpo pode ter uma origem, que a origem é nossa porque está no nosso corpo, mas pode ter origem, né? Olhando para o espelho, olhando
para uma mulher olhando para um homem, olhando para o feminino, olhando para o masculino, né? E aí dentro das pesquisas, pelo menos dentro do que eu perguntei, o direito continua sendo feminino para a maior parte das pessoas e o esquerdo masculino também para a maior parte das pessoas, né? Sim. Mas Mas é também, um, Fábio, a né? Agora morfopsicologia, ela não se atenta a isso, tá? Ela te sim, dá esta informação, porém não é o que não é o que ela trabalha. Ela vai trabalhar outros aspectos. Então, eu acho que até falta pesquisa dentro da morfopsicologia a respeito disso, né? Acho que sim, tem algumas coisas ainda que precisam ser evoluídas, mas isso é uma das coisas dentro da morfo secundárias, né? uhum, Então, uhum. a gente vai trabalhar outros aspectos, mais de personalidade mesmo, né? De marcas de personalidade. Mas eu acho muito interessante, eu acho muito legal. Então, na verdade eu fui estudar Reich e eu preferi entrar para o Reich ao invés de fazer um curso de psicanálise, mas eu sou sincero a falar que eu vou acabar entrando para psicanálise junto, porque não dá para estudar o Reich sem estudar o Freud, e isso está pegando um pouquinho para mim. É, e para entender exatamente o que é que Reich estudou, onde é que ele observou, o que é que ele olhou, porque ele também fala, da mesma forma que a morfopsicologia, ele joga o direito como masculino e o esquerdo quando é como feminino, né? Então, é lógico, por conta de pandemia, não dá para questionar na hora de aula que a dinâmica em sala de aula online é completamente diferente, né? E quando a gente fala de Reich, que tem os exercícios para fazer, tem as coisas, cara, os actings, né, para fazer. Sim, sim. É, eu tive duas aulas presenciais. As duas aulas presenciais foram um negócio excepcional. Quando a gente vai para o online, cara, que decepção, né? Que, olha, como faz falta abraçar as pessoas, viu? Ainda mais Reich, que trabalha muito isso, né? O corpo, né, propriamente dito, né? Eu acho que Exatamente. realmente perdeu algum conteúdo aí, sim, né? Ô, Fábio, tem uma pergunta aqui que eu acho que é legal, porque sempre vem essa pergunta que fala, Aham. deixa eu ver, sumiu aqui ela. Tenho visto que muitas pessoas têm questionado sobre as comprovações desses dois métodos. Como vocês respondem isso? Você quer falar primeiro ou eu falo? Não, pode falar, pode falar. Deixa eu ver aqui quem que subiu de novo. Quem foi, acho que é Paloma Dias, se eu não me engano, é o Isso, nome Paloma dela, Dias. tá? A morfopsicologia, até pelo próprio nome dela, né? O morfopsicologia, que vem de logo, significa estudo, né? Se a gente vai lá na origem dessas palavras. Então, ela assim como tudo que tem logia, é um estudo, ok? Psicologia, geografia, todas essas coisas, biologia, trata-se de um estudo. Claro que uns com mais ou menos evidências científicas. A morfopsicologia, ela inicia, e acredito que a fisiognomonia também, dentro dessa mesma é, é, base que eu vou falar aqui, como um processo de observação de pacientes, né? De Sim, pessoas. sim, sim. Então, não, né, ela começa sem nenhuma comprovação. Porém, hoje tem muitas pesquisas que não são da morfopsicologia, que são da parte do behaviorismo, que são da parte de comportamento, principalmente no comportamento empresarial, que chegam muito próximo ao que essas duas linguagens já falavam. Então, a gente, por associação, a gente consegue chegar bem perto, tá? Mas tem muito mais a ver com essa observação, com essa o Dr. Corman, que é quem funda a morfopsicologia, Amorfo. ele conhece, né, uma teoria. Ele, inclusive, né, Fábio, não sei se você já estudou a história dele, a primeira coisa que ele estuda é a fisiognomonia Uhum. planetária, né? Aí ele Sim, conhece a doutrina sigaldiana e ele começa a perceber nos pacientes dele dentro do hospital psiquiátrico que faz muito sentido aquilo que essa fisiognomonia, né, a planetária, e também a doutrina sigaldiana
faz muito sentido na percepção dele com os pacientes, e aí ele consegue fazer algumas associações. Mas tudo que a gente vai trabalhar, o Fábio está falando muito de um teórico, Johann Reich, né, um alemão, que foi lá para os Estados Unidos, terminou a vida nos Estados Unidos, a gente fala de uma teoria e uma teoria que é por observação. Porém, Sim, até hoje tem comprovações, inclusive da teoria do Reich. Como o Reich é um teórico dentro da psicanálise, as próprias evidências do Freud, as próprias evidências do Jung, na época foram todas feitas por observação e hoje a gente começa a perceber que existe algumas evidências, tá? é, Que está bem próximo. Na verdade, eu já cheguei a ter acesso, Fábio, a mais de 40 artigos científicos que dá para a sim. gente associar à morfopsicologia, tá? Sim, 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 sim. Tem bastante artigo escrito de 2005, 2006 para cá, já tem bastante artigo que fala sobre rosto largo, rosto estreito, né? O O próprio, zigomático, né? isso, o A largura do próprio zigomático, a altura do rosto, Julian Gabar, é, né? Tem uma porrada de Julian. artigo. Você falou o nome de uma pesquisadora, me falha a memória agora, numa das suas lives, e eu estava É, pesquisando sobre ela. Ela tem uma porrada de artigo. doutora Levefré. Isso, ela. É, Ela tem um monte de artigo. Eu olhei e falei, olha o Rafa, olha como dá para se deliciar nos artigos dela. E são artigos muito bacanas, né? sim, sim. Então, o que acontece é que mesmo pegando a fisiognomonia ou a morfopsicologia, quando eu vou juntar, e esse é o bonito da história, né? É que dentro do artigo científico, infelizmente, a gente tem que analisar pedacinhos, né? É, e, Não tem como eu juntar o todo dentro de um artigo, né? é, Falar sobre um formato de sobrancelha, mais o formato do olho, mais o formato do nariz, da boca, mandíbula, queixo e o volume todo aqui do formato do crânio, fica difícil de trazer isso, porque como é difícil encontrar 10 pessoas, 100 pessoas com o mesmo formato de nariz, boca, orelha. Existe, existe. Existe. Aí eu preciso encontrar, aí observar padrões de comportamento para poder colocar a coisa dentro da ciência, encaixar na caixinha científica ali. Então, os artigos que eu vi, pelo menos, né, é, ele fala dessa parte da testa mais saltada para frente, falam do isso. formato do rosto mais largo, mas é uma característica, Isso, tem né? também as linhas, né? Na Universidade de essa bem famosa Oxford, né? Tem uma pesquisa falando sobre as linhas, né? Dos contornos do rosto, né? Então, as pessoas que têm o rosto mais com linhas mais afeminadas, mais curvas, tendem a exercer um tipo de liderança mais pacificador, então são melhores líderes em época de paz. Pessoas com linhas mais retas no rosto são pessoas que exercem o tipo de liderança mais forte, né, mais Mais impositiva, autoritária, então mais mais impositiva. autoritária, então são mais adequadas em empresas que precisam ou em tempos que sejam necessário uma contundência maior. Existe um outro, eu não, só não me lembro da universidade, tá? Porque eu estou pesquisando muito, mas também é uma universidade inglesa que fala da propensão da mulher desejar ou não ter mais ou menos filhos, de acordo com. Eles fizeram uma associação bem interessante. Eles perguntaram para essas mulheres qual que era o desejo dela de quantidade de filhos e depois fizeram um exame na urina para ver a quantidade de progesterona e também fizeram associação ao contorno do rosto. Então, as mulheres que desejaram ter mais filhos tinham um rosto mais afeminado, logo mais arredondado, e tinham maior quantidade de progesterona na urina. Então, Cara, que é legal. tudo que a gente vem falando, né? E essas pseudociências, como até muitas vezes a gente já foi, Aham. hoje um pouco menos, né? Mas como a gente já foi taxado, vem falando há milênios, né? Então, e agora essas comprovações aí, né?
Então, mas quando uma pessoa vem muito com essa coisa de é científico, não é científico, como é que é, como é que... Cara, com todo respeito, vai estudar ciência, né? Vai estudar matemática, vai estudar o que você quiser e vai, sei lá, gabaritar a prova de cursinho, porque muito do que está na ciência hoje, né, só está na ciência hoje porque alguém estudou lá atrás, não existia método científico e tem gente trazendo, né, e tentando colocar um conhecimento deste tamanho numa caixinha desse tamanho que é a ciência, É, é. né? Então, Eu gosto não, bastante, viu, Fábio? E eu tenho buscado bastante esses questionamentos, porque para mim isso é bastante sim, importante. Mas a gente tem que levar em consideração também duas coisas, tá? Primeiro, que a nosso conhecimento científico ele é bem cartesiano, né? Que é muito importante, inclusive aí para vacina. Se não tem um sim, plano sim, cartesiano de lógico. numa pesquisa, não dá certo, né? Porém, quando a gente vai falar da estrutura psicológica de uma pessoa, foi feita uma pesquisa com pesquisadores, e esses pesquisadores, 60% deles disseram que eles são incapazes de replicar as pesquisas dentro do que os outros amigos deles fizeram. Ou Não é, seja, né? não é. Então a gente, até essas informações, a gente tem que levar em consideração. Eu Claro gosto que sim. muito da professora Lucilena Galvão, que ela fala, né, no ano de 2000, no ano de 2020, né, 21 no caso agora, achar que a gente é capaz de criar alguma coisa é complicado. E a fala dela, na verdade, é sobre se você quer aprender sobre um caminho que você ainda não trilhou, busque, né, com os sábios que já trilharam. Então, tem grandes filósofos aí, né, Sim. para lá de Platão, para trás dele, que falavam já. Então, é muito legal, né? Não, cara, o fato de eu estar estudando o Reich, o fato de eu ter entrado no GPEC, né, é exatamente para poder trazer isso tudo para a ciência e adequar e criar artigos, mas antes da gente criar artigo, né, Rafa, antes da gente fazer alguma coisa, a gente tem que estudar pra caramba, para poder entender a ciência, né? E poder trabalhar nos moldes dela. Então, não dá para parar assim, não dá, né? Eu acho a ciência maravilhosa, mas é, existem pessoas que não estão abertas ao mundo fora da ciência. Tem gente que só respira e quer, na verdade, não são pesquisadores e querem respirar ciência. Porque uma vez que você se torna cientista, uma vez que você se torna pesquisador, você tem que ter a mente bem aberta e olhar para o mundo e adequar aquela partícula que você está trazendo para dentro dessa caixa. Esse é o Eu negócio. fiz um curso maravilhoso com um professor da Universidade Fernando Pessoa. Ele é um professor nada mais, nada menos do que coordenador de pós-doutorado dessa universidade na parte nos cursos de psicologia. O Dr. Freitas Magalhães. E Ah, o ele é doutor um Freitas Magalhães. grande cientista, né? Um Sim, 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 sim. excelente cientista. Sim, sim, E eu sim. fiz o curso de perito em linguagem, inteligência É, facial, né? As microexpressões, as microexpressões. neuromicroexpressões faciais, é bem Aham, interessante. Eu fiz a aham, aham. certificação completa com ele. E ele fala que na ciência tudo é vivo evolutivo, né? Vi- Então, Vivo evolutivo, que perfeito. Vivo né? Então, evolutivo. o que é hoje pode não ser amanhã, o que pode não ser amanhã pode se tornar a ser novamente, e está Uhum, tudo uhum. certo, né? E a gente tem que prestar atenção nisso daí. O que eu acho, Fábio, que a gente não pode fazer é se travar e se encaixotar, Perfeito. né? Porque quando a gente faz isso, a gente perde uma oportunidade muito grande de conhecer, mesmo de conhecer aquilo que não se deve fazer, né? Então Perfeito. eu acho que é importantíssimo, né? Eu toda vez que as pessoas falam, você fez tal curso, você gostou, me conta, mesmo que que eu não gostei do curso, eu sempre falo que eu gostei. Por quê? Porque provavelmente eu aprendi como não fazer.
Então, mas esse é o lance, inclusive, do artigo científico, né? Quando você tem uma ideia e você se propõe a fazer alguma coisa, você se propôs a fazer. Isso pode dar certo ou não. Mas dando certo ou não, se deu certo, ótimo. Então você sabe como fazer para fazer aquilo dar certo. Se não deu certo, olha, este estudo deste jeito, se você fizer assim, a consequência é essa outra aqui. Nós pretendíamos chegar nisso, mas a gente chegou em outros lugares, né? E tá tudo Exato, certo, exato. não tem tempo ruim, né? É, Agora, antes de a gente sair escrevendo artigo, a gente precisa entender como é que se cria um artigo, como é que se faz, pois e não é é, né? simples, né, Rafa? A coisa Não, não é, é. é um pouco mais complexa do que a gente imagina, né? É. Tem uma perguntinha que ficou para trás, eu já não vou lembrar quem que fez, me perdoem, tá? E a pergunta é dessa live, sobre essa live. A diferença da fisiognomonia para a morfopsicologia. O que que você acha, Fábio? Cara, a Morfo, ela tem ela traz a ideia de fazer um estudo de maneira mais cientificista, né? Ela põe parâmetros, Ah, né? ela põe parâmetros em cima. A fisiognomonia, ela trabalha através da observação, tanto a leitura corporal quanto a leitura de rosto, e ela não tem base dentro dos parâmetros científicos atuais, ela não tem base nenhuma Ela não é de estudo cartesiana, científico, né? ela não é cartesiana. E ela não é cartesiana exatamente porque ela envolve, e é aquilo que você fala nos teus cursos, né? A leitura do todo é absurdamente mais importante e maior do que a soma de todas as partes, Os né? matemáticos piram. Né? E não tem como. Então, hoje, por exemplo, você me conheceu, você sabe, vocês chamaram a mim e ao Leandro, você e Jailson chamaram a mim e ao Leandro para dar aula no Instituto Evolu, né? Para alguns alunos lá no comecinho, foi Sim, muito legal. sim. E a gente ensinava só a parte de leitura de rosto, né? E aí, Rafa, em abril do ano passado, eu dei um curso de leitura de rosto, veio uma psicóloga muito da sem vergonha, né? Sem vergonha no jeito mais carinhoso de falar da Letícia. Letícia, pessoa, cara, incrível, né? E falou, Fabio, vamos fazer um grupo, vamos criar um grupo terapêutico chamado Corpo que eu amo, e a gente vai trabalhar em cima do corpo das pessoas, juntando a leitura de rosto mais o corpo. Vamos, ficamos 3 meses, Rafa, com encontros semanais, tá? 3 meses. ah, e a gente descobriu o corpo, e a gente via marcas, porque a nossa pele é o nosso maior órgão de comunicação Maior do órgão do interno corpo. com o externo. Então, se você tem uma estria, se você tem uma celulite, se você tem qualquer marca, qualquer coisa que marca a sua pele, dentro da fisiognomonia, qualquer coisa que marca a tua pele é porque existe um registro lá no teu inconsciente que o teu inconsciente está em comunicação com você. Ele colocou lá para você entender o processo, né? Tá bom, a gente foi lá, a gente trabalhou, cara, teve choro pra caramba, normal, né? A gente se entregou para o processo e todo mundo teve um corpo modificado depois desses 3 meses de processo, né? Cada um teve uma coisinha ali no corpo que se modificou. Ah, Fábio, mas não modificaria normalmente? Se você junta a informação que você tinha naquele pedacinho do corpo, né, com o trabalho terapêutico que foi feito e dá o resultado naquele ponto específico, é porque tem alguma coisa ali que precisa ser olhado e pode ser estudado, né? E aí não teve mais jeito, eu tive que juntar a leitura corporal no curso que eu dou junto também, de leitura de rosto. Então hoje a aula é de leitura de rosto e corpo. Corpo. E como você mesmo diz, né? Voltando, a soma do todo é É maior mais que a importante. soma, é mais importante. Então, eu tenho aqui quem eu sou, o meu livro aberto, quais são as minhas características, como é que eu atuo,
Quais são as características que eu trago para atuar no planeta? Está aqui. Né? Para atuar na sociedade, está aqui. Como é que o meu inconsciente resolve, né, a batalha disto com o ambiente? Está aqui. Né? Então, o corpo fala do inconsciente, enquanto o rosto ele vai falar de quem a gente realmente é, das nossas características mais íntimas, vamos colocar Tem, assim. tem a ver com a identidade, né, Fábio? Então é aquilo que Sim. eu vou me mostrar, né? É muito interessante isso, né? A capacidade que eu tenho ou não de mostrar aquilo que eu sou, né? Ou vou voltar, né? Novamente a esse grande cientista, o Dr. Freitas, ele fala que o corpo, o rosto humano, né, deveria ser considerado um órgão, e um órgão mais importante para o encéfalo, porque é através dele que a gente consegue externar tudo que está aqui na nossa mente, né? Que envolve consciente ou inconsciente, né? Isso é muito bonito, é muito legal de saber, né? Mas Então, deixa eu falar o meu ponto de claro, vista sobre a morfopsicologia e a fisiognomonia. Quando a gente vai olhar o significado, adoro etimologia, quando a gente vai olhar o que vem a ser a fisiognomonia, ela é a análise e leitura do rosto. Então, a morfopsicologia também é uma espécie de fisiognomonia. Haja vista que o próprio criador, né, o próprio fundador da morfopsicologia, ele, no momento da criação, ele estava estudando fisiognomonia. É que ele vai ter sim. acesso a uma tese, que é da doutrina sigaudiana, lá de dilatação e retração, Que e eu aí ele falo vai em ter os, todas as minhas aulas. né? Aí ele cria uma sistematização, porque ele sim era um médico e os fisiognomonistas geralmente não são. Ele é um médico e ele vai trazer essa associação para o rosto como um conceito com mais cientificidade, tá? Mas tudo que fala de rosto é, por origem, algo da fisiognomonia. Tá? E eu gosto muito de uma fala do, oh meu Deus do céu, Alexander Todorov, que ele fala que todos nós somos um pouco fisiognomonistas, né? Porque a gente busca no Sim, outro aquela coisa que a gente acha mais interessante para o nosso relacionamento, né? A minha bisavó e a minha avó falam o seguinte, né? Quando eu amo feio, bonito, ele parece, né? Então eu vou buscar aquilo que eu acho mais importante na outra pessoa. Então, quando eu amo feio, eu transformo aquelas características do feio em bonito, para mim, para né? mim. Para mim, Uhum. né? E como a gente está muito ligado no para mim, né? Porque o que todos procuramos. Eu tava vendo algumas perguntas aqui, o pessoal escrevendo, né? Ai, meu marido, sobrancelha, fala de criatividade, mas fala de intolerância, eu corto, não corto, o cabelo eu corto, não corto, isso aqui eu faço, não faço. Gente, antes de qualquer coisa, né? Vamos pensar que existe um arquiteto, né? Existe um engenheiro que criou essa coisa toda, tá? Existe lá dentro do teu encéfalo uma necessidade de sobrevivência, né? Uma necessidade de sobrevivência, e ele foi buscar lá no DNA segundo a neurociência, dos bisavós para cá, toda a informação genética está aqui em você, certo? Então, se você tem lá no gene o software, você é o hardware para usar daquele software. E a tua programação interna, ela vai te desenvolver de maneira com a qual ela entende que você vai sobreviver a qualquer coisa que aconteça no teu entorno com estas características, certo? Aí vai lá você, né, e quer modificar uma estrutura. A hora que você tem, se o interno molda o externo, se você modifica o externo, você está mandando mensagens para o interno. O interno, no começo, ele entra em parafuso, por isso que para qualquer cirurgia plástica, né, a gente não, os médicos orientam a passar por um psicólogo ou por alguma terapia antes, até para que exista uma aceitação, porque o pessoal entra meio que em parafuso. Estudando a fisiognomonia, a gente vê as mudanças que o pessoal faz e a gente entende
e a pessoa sai deste ponto, ela vem para este ponto com a mudança externa, e é bastante interessante, mas é uma coisa que é, eu não indico para ninguém fazer enquanto não tiver absoluta certeza do que pode acontecer, né? É, toda e qualquer informação alterada no rosto gera alteração no interno, tá? Perfeito, Porque como eu me vejo, eu me comporto. E como as pessoas me veem, perfeito. elas me tratam. Fantástico. Então, Podia encerrar a aqui minha, agora para. a minha imagem é muito importante, Sim, né? E eu tenho que ter congruência do meu comportamento com a minha imagem. Acontece muito, Fábio, de pessoas que fazem a cirurgia bariátrica, por isso que é importantíssimo o acompanhamento psicológico, né, dessas pessoas, de não se reconhecerem e acabarem engordando novamente. Mas fez uma cirurgia que não deveria acontecer isso, né? Acontece também muitas vezes das pessoas fazerem cirurgia plástica, uma, duas, três, 40 cirurgias e ainda não se encontrar porque entra nesse processo, né, que não consegue se encontrar. Então é muito importante, antes de qualquer alteração da imagem, você entender por que você deseja fazer isso. Se você tiver esta convicção, bora lá, faça o que tem que né? fazer, Né? né? Dentro da. Ai, esqueci o nome da Unifesp, da última vez que me passaram a informação, 73% das pessoas que fazem a bariátrica, elas voltam a engordar, né? São 27% só das pessoas que fazem a bariátrica. Porque o que, que acontece, né? A primeira coisa que acontece quando a gente faz a bariátrica, para quem é gordinho mesmo, que adora aquele hambúrguer maravilhoso, cara, a primeira coisa que vem é a frustração porque você não pode comer mais nada e você não consegue. Porque se você colocar no excesso, você devolve, o teu organismo vai devolver. Então, eu imagino para quem é gordinho, né? Você querer tomar aquele copinho de milkshake e você só poder tomar aquele negocinho desse tamanho, daquele copinho minusculinho nas primeiras semanas, porque é isso, né? Nem água para, nem Por água isso, você para, imagina, né? é uma alteração, né? Você deita na mesa cirúrgica de um jeito, você levanta de outro, só que o seu psiquismo, a sua maneira de viver, continua do jeito que Tá você tudo estava. igual, tá tudo Então, igual. por isso que é importante se conhecer. Ó, o Marcos, ele falou aqui, deixa eu ver que ele fez duas, ele falou que ele primeiro fez a cirurgia e eu Perdeu sou uma 50 quilos. estatística do que é possível mudar de direção. Exato, né? Se conhecendo, tá tudo certo, gente. Né? Às vezes, quando eu falo algumas coisas, as pessoas falam, Rafael, você é contra a harmonização estética? Sou extremamente a favor também, Também. né? O lance é o Depende seguinte, daquilo que você quer. vai encontrar a tua felicidade, porque Vai lá. a felicidade, né? A Jaqueline falando, é só fazer o curso com o Fábio que emagrece. Jaqueline, você emagreceu depois do curso, Jaqueline? Né? Porque o que importa, cara, todo ser humano está aqui evitando dor e sofrimento. Que a ideia é essa, né? Eu falo para Exato. todo mundo que eu vim para cá para ser feliz. Então, eu não vou brigar com pessoas que ensinam a mesma coisa porque estão fazendo um pouquinho diferente, ou porque isso, ou porque. Cara, não. A ideia é: você está feliz e você quer ensinar desse jeito? Beleza. Funciona. Funciona, funciona. Porque o lance é esse: funciona. Se funciona, cara, tá tudo certo. Não tem tempo ruim, não, né? A Jaqueline falando que perdeu 8 quilos, mas você deixou esses 8 quilos de lado, Jaqueline, porque você criou consciência de algumas coisas, né, que funcionaram dentro do teu processo, e aí aquela carga a mais que você estava carregando, você deixou de lado.
Simples assim, né? Porque tudo que está no nosso corpo só porque a gente quer. O nosso inconsciente precisa, né? E tudo que é físico, né, já foi pensado. Certo? Uma das coisas que eu aprendi estudando Reich, Rafa, é que assim, você tem vontades e desejos, certo? Sim. E aí dentro dessas vontades e desejos, lá você tem lá o id, ego, superego, enfim, vem o superego e fala não. Então estou com muita raiva, eu quero bater, eu quero botar para fora, eu quero matar aqueles desganhentos. E aí o teu superego, não, não pode agora. O que que você faz? Você retém aquela raiva, você retém aquele, né, nervosismo. E aí o que que acontece? Ah, toda aquela musculatura vai gerar uma tensão, né? Conhece neurônio espelho, né? Então você pensou em fazer os teus neurônios, teu encéfalo lá já trabalhou em cima, tipo, você vai, tá, e você, não, tá tudo bem, oi, amorzinho, a pessoa gritando com você, berrando, e você lá, não, tá tudo bem, não, tá bom, né? Com os punhos fechados. O que que acontece? Você gera aquela tensão fica no teu corpo, se você leva isso por muito mais tempo, você cria os anéis de tensão, e como o fluxo sanguíneo daquilo que está espremido, esmagado, ele diminui ali, não dá para reter mais nada, mas em compensação ele represa em cima e represa embaixo. Tá. E aí você vai lá, trabalha terapeuticamente a sua mente, tá? Então, pô, é verdade, eu não preciso sentir isso. Nossa, como eu era idiota, né? Eu tava sentindo, me libertei no processo, você fez, porque a terapia faz isso, ela cria novas circuitarias neurais para ressignificar algo que está ali preso, certo? Isso você tem na terapia, você não tem na hipnose. A hipnose é muito rapidinho, não dá para mudar a circuitaria ali, né? E depende de anos de terapia. Você entendeu o processo, mudou a circuitaria, o corpo olha e fala, ué, eu não preciso mais dessa tensão aqui. E o Acabou, mais interessante, Fábio, é foi que embora. continua lá o problema, porque ele já aconteceu. Você não Não, tem como tirar ele de lá, só que você olha para ele de outra maneira. Aí é que vem a reação. exatamente. Exatamente. E na verdade, você fala, o problema continua lá. É, mas aí eu olho para ele, ai, não é mais, é só um fato, né? É só um fato, porque a gente pega um fato, uma fita isolante, e cria toda uma história em volta da fita isolante, e, cara, isso é só uma fita isolante. É só uma fita isolante. Se você quer olhar isso como o impedimento de vida e é o que vai te fazer infeliz, cara, cata aquela fita isolante, põe do lado, solta ela e vai embora, vai ser feliz. Por que que você está carregando Pois essa é. fita isolante com você para sempre? Tem sentido? Não? Ela vai ficar lá na tua mente, mas deixa de lado, Você né? sabe para que ela serve, inclusive, né? Né? Então, cara, e como eu não pensava em nada disso 10 anos atrás, né, cara? Ô, Como a Fábio, cabeça. eu gosto de dar um exemplo meu, porque assim, no meu curso, eu uso a minha imagem só duas vezes, É, né? E eu uso para explicar as alterações do corpo, é, né? Tem uma foto minha, que é, inclusive, é a foto que está aqui no meu Instagram. Ela é. foi tirada em 2016, essa fotografia, então já tem aí 5 anos. E tem uma fotografia feita no ano passado. Aí eu mostro a diferença. Se vocês prestarem atenção lá, o meu olho esquerdo, né? Desculpa, o meu olho esquerdo, ele é mais caidinho naquela foto. E hoje Não tem, né? tá lá para cima, né? Porque eu passei por um processo de autoconhecimento muito severo, porque eu fui estudar psicanálise, né? Então ali você é obrigado, né? A fazer um processo interno muito grande. Então aí fica. Eu precisei rever o meu passado e acertar as contas com ele. Meu rosto veio com a informação. Quando eu olhei, eu tomei um susto, porque era a minha marca, era aquele olhinho caído. Né? E não é mais. Agora me diz uma coisa.
Quantas vezes você parou na frente do espelho e falou, olhinho levanta, olhinho levanta, olhinho levanta? O Rafael Brunijo aí é outro cara que estuda pra Que caramba a fala, leitura de rosto, exato, fala. Cara maravilhoso, gosto muito dele. Quantas eu vezes você parou na não, frente do espelho para falar melhora eu olhinho? Nunca, né? nenhuma vez. Na verdade, eu tomei Exatamente. um susto quando eu fiz a fotografia. Falei, vou fazer, né? Vamos ver o que que tem aí, né? E eu falei, olha isso, gente, né? Até a largura de pescoço mudou completamente, a estrutura da mandíbula, o contorno da face completamente diferente, né? E isso através do conhecimento, né? Do autoconhecimento. Uma coisa que eu acho que tem que ser muito clara tanto na fisiognomonia quanto aqui na morfopsicologia, tá? Que eu acho que tem que ficar muito claro para todo mundo. É um processo de autoconhecimento, É isso. né? E E sem pode ser julgamento. dolorido. E sem julgamento. Exato. E pode ser dolorido, entendeu? E tá tudo bem que seja, né? Aí você busca os profissionais competentes, né? Para lhe auxiliar nesse processo de ressignificação. Né? A morfopsicologia e a fisiognomonia só mais uma ferramenta. A gente tem que entender isso. De novo, só repetindo, reforçando, só mais uma ferramenta. Ninguém é dono do mundo, ninguém resolve problema de ninguém nem nada. Você quer trabalhar o interno, vai fazer terapia. É, Fisiognomonia ou morfopsicologia é mais uma ferramenta. Só. é. Quando falam para mim, Rafael, será que vão comprovar cientificamente a morfopsicologia ou a própria fisiognomonia? Me vem na cabeça na hora o Della Porta, que tentou fazer isso lá em 1500 e alguma coisa. E É, Jesus, olha o que aconteceu com aquilo, né? né? Então, né? Aí outro também, né? Cesare Lombroso, há pouco tempo atrás, Lombroso, tentou. nossa. Mas Lombroso, ele foi forte, né? Vamos decapitar É, todo mundo, né? Guilhotina não para deu todo mundo. certo. Então, gente, vamos passinho de cada vez, né? Vamos pela observação. É, não vamos com muita sede ao pote. Todas as pessoas que tentaram, tá? Eu posso falar um monte, Lavater, Lombroso, né? Vários. Deu ruim Deu ruim. Deu ruim para ele, né? para Deu eles, ruim para ele, né? né? Então, abre a mente, é um conhecimento ele evolui, ele regride, ele evolui, ele regride, né? E vamos, né? Use como uma ferramenta de auxílio. E, Ponto. e o que, Não, e o que não não como falta, fim. o que não falta hoje, exatamente por conta da internet, né? É acesso a todo esse conhecimento. Então, eu peguei vários livros, Rafa, pelo Google. O Google ele foi em várias bibliotecas mundiais e escaneou livros de 1500 e pouquinho, 1600 e pouquinho, 1800 e pouquinho. É domínio popular, ele está lá mofando na biblioteca, mas, porra, vamos digitalizar e colocar para o mundo. Então, cara, tá lá, é só você pesquisar no Google, né? E aí É. você tem Fábio, eu tenho que te acesso. interromper porque, olha, o Marco falou uma coisa aqui que eu tomei um susto. E olha que incrível. Cair em si é uma queda. Cadê? Cair em si é uma queda que te leva para cima. Olha isso. Que legal. Né? É incrível isso, gente. É exatamente isso. Fábio, não sei se como que tá o Instagram, se ele tá gravando, porque o pessoal pediu para gravar. E pelo que eu lembrava, tem que ficar só 1 hora para gravar, é isso? Já batemos. Cara, estamos 19h59. Considerações finais, Rafael. Foi um prazer conversar com você. Te admiro Ah, cara, muito, sempre né? é. Devo uma pizza ainda para sua mulher, né? Vamos fazer aqui em casa quando tudo melhorar, né? Aí você vem, Bora. você também tem apartamento aqui embaixo na praia. Aí a gente se encontra, faz uma pizza, um churrasco aqui em casa. Adorei conversar com Fechou. você. Vamos fazer isso É. mais vezes. Saudade de você, saudade do Jailson. A gente faz uma live comendo pizza aí depois, né? Opa, aí sim, já pensou? Né? A gente pode fazer a pizza aí também. Eu tenho receita de massa, tudo, né? É, mas eu só A não gente... tenho forno para isso, tá? Não sei se esses fornos comuns dá Ah, para fazer, até dá, até dá. É tá? só deixar ele bem quentinho. Mas, Rafa, obrigado pela presença, por estar aqui. Cara,
você me conhece, você sabe que eu amo de verdade. Então, você e Jailson são pessoas que estão aqui, né? Você sabe que a maior palestra que eu fiz, né? Pelo menos quando eu fui lá na Beauty No Fair, né? congresso? No No congresso, congresso. que eu dei aquela palestra que vocês me chamaram. Eu entrei num cagaço tão grande, meu amigo. E eu saí de lá que eu estava com o abdômen todo travado, eu não conseguia andar direito, de tanto nervoso que eu passei. E para mim, aquela palestra, assim, ela fluiu de um jeito que foi a coisa mais maravilhosa que eu fiz até hoje, né? Culpa tua e do Jailson, tá? Foram momentos incríveis, né? Eu O tenho muito Congresso a da que Beauty Fair, eu agradecer tenho a muita vocês. gratidão também a eles, né? Tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis, né? Foi muito bom. É isso aí. Rafa, Tá bom? obrigado. Jailson, beijão. Ó, só para terminar, morfopsicologia e fisiognomonia tem muito mais congruências do que incongruências. Ah, com É certeza. muito Elas mais andam de mão próximo do que dadas. separado. De mão dada, grudo, quase siamesas. É isso aí. Tá bom? Gente, beijo para todo mundo que estava Beijo no aqui. coração Eu de só tenho a todos. Se agradecer. cuidem. Tchau, Também tchau. agradeço muito a todos. Tchau, tchau.